Nós, meus irmãos, iremos agora à meditação da palavra do Senhor. Vamos à meditação da palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem nesse momento em Isaías capítulo 42. Profeta Isaías capítulo 42. Por favor, Isaías 42, acompanhem com bastante atenção o texto de Isaías 42. Nós anunciamos lá no Facebook, no blog da igreja também, que a pregação iria do 1 ao 17, e ela irá. Mas a leitura, nesse momento, eu farei apenas do versículo 1 até o versículo 9. Mas acompanhem com muita atenção, para ver se de fato o que você está lendo é aquilo que eu estou lendo aqui. Acompanhe e seja atento com seus olhos à palavra do Senhor. Então vamos à leitura de Isaías 42, versículo 1 a 9, que diz assim: O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Que Deus abençoe e nós possamos aprender nessa noite com a palavra do Senhor. Meus irmãos, durante a semana eu fiquei pensando com qual exemplo eu usaria para nós começarmos hoje o sermão. Porque geralmente eu costumo usar um exemplo para nós iniciarmos o pensamento, iniciarmos a pregação. E eu lembrei, tentando um exemplo para nós entendermos o que eu quero falar nesta noite, eu lembrei de uma música antiga. E eu não quero que ninguém se escandalize, porque é uma música de um grupo não cristão, e é um grupo que hoje poucos ouvem esse grupo, um grupo chamado Titãs. Titãs. Prestem bastante atenção. Os Titãs gravaram uma música que fala sobre doenças. Sobre doenças, interessante. A música, praticamente do começo ao fim, são doenças. E essa música dos Titãs começa assim: o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. E depois dessa repetição dessa frase, o pulso ainda pulsa, eles começam as doenças, citando as doenças. E eles começam a citar assim na música: peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe e leucemia. O pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. E no restante da música eles vão falando outras doenças, e sempre vão dizendo que o pulso ainda pulsa, e citando doenças na música inteira. E eu fiquei pensando em fazer uma pergunta depois que usasse o exemplo para vocês. Eu pergunto-vos, qual é a pior das doenças? Qual é a pior das doenças? Qual? Tente imaginar qual é a pior das doenças. E se você, nessas doenças que eu fui mencionando, nessas que eu fui citando, se você pensou que é alguma delas que aqui está, você se enganou. Porque nenhuma dessas usada na música do Titã é a pior doença.
Não é, por exemplo, a peste bubônica. A peste bubônica, a primeira doença mencionada na música deles, ceifou milhões. Milhões. Hoje quase não ouvimos falar de peste bubônica, mas na Europa matou milhões. Mas a peste bubônica não é a pior doença. Não é também a pior doença a pneumonia. A pneumonia geralmente ceifa a vida de crianças. Quantas crianças nós ouvimos falar que morreram por causa da pneumonia? Há muitas, se você for ler relatos sobre esta doença. Quem sabe alguém pense que é a leucemia, porque você vai no hospital e vê crianças sofrendo com leucemia. O interessante é que nem a peste bubônica, nem a leucemia, nem a pneumonia são as piores doenças conforme a Bíblia. A pior doença conforme a Bíblia é o esquecimento de Deus. É a doença, é uma amnésia. É uma amnésia que te faz esquecer de quem é Deus, te faz esquecer qual é a vontade de Deus. Essa é a pior doença que o ser humano possa enfrentar. Sabe por quê? Porque todas as doenças cantadas pelos titãs, elas só conseguem matar o corpo. Mas nenhuma delas mata a alma. Mas a amnésia espiritual, o esquecimento das coisas de Deus, o esquecimento da vontade de Deus, esse não mata apenas o corpo. O esquecimento de Deus, a amnésia de Deus, ela mata a alma. Ela faz perecer, conforme o Senhor Jesus Cristo diz no Novo Testamento, faz perecer não somente o corpo, mas faz perecer o corpo e faz perecer também a alma. O Senhor Jesus Cristo diz: não temam aqueles que podem matar apenas o corpo, temam aquele que pode mandar para o inferno tanto o corpo quanto a alma. Então o pior problema para o homem não são as doenças de agora. Não são as doenças de agora, por mais que nós tenhamos que enfrentá-las. O pior problema do homem é esquecer-se de Deus, é ter uma amnésia de Deus, esquecer-se da sua vontade. E meus irmãos, nisso é preciso relembrar. Quando nós falamos assim, nós precisamos relembrar. É preciso voltarmos os nossos olhos para a Bíblia, para o livro de Eli, para o livro de Deus. Porque nós, contra a doença do esquecimento, contra a amnésia de esquecermos Deus, a sua vontade, é a Bíblia o remédio. Deus escolheu a sua palavra para que nós não esquecêssemos dele. Deus inspirou a sua palavra para que nós lembrássemos quem ele é, o que ele faz, qual é a sua vontade. E é para a Bíblia que os nossos olhos precisam voltar contra essa doença do esquecimento, contra essa amnésia espiritual. É na palavra de Deus que nós encontraremos o remédio. E é interessante que Isaías, nós poderíamos dizer que Isaías 42, não somente Isaías 42, mas principalmente Isaías 42, é uma dose poderosa contra o esquecimento. É uma dose poderosa contra o esquecimento de Deus e da sua vontade. Quão maravilhoso é esse texto! Talvez na leitura que nós fizemos aqui você não tenha enxergado quão maravilhoso ele é, quão espetacular e poderoso é esse texto. Mas antes de nós entendermos um pouco sobre Isaías 42, meus irmãos, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Nós precisamos voltar um pouquinho no tempo lá no Jardim do Éden. Para nós entendermos Apocalipse 42, nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás no Jardim do Éden e entendermos o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Conforme as Escrituras, nós lemos na Bíblia, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Lá nós encontramos na Bíblia. Paulo fala que o primeiro pecado entrou por um homem e passou para todos os homens. E o interessante é que quando nós voltamos ao Jardim do Éden e lemos a Bíblia, nós descobrimos que todos os problemas que nós temos hoje, eles existem por causa do pecado. Eles entraram no mundo por causa do pecado. Por exemplo, a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, a morte física. As doenças que os titãs cantam, todas as doenças entraram no mundo por causa do pecado. Não, mas não somente a morte física, também a morte espiritual entrou neste mundo por causa do pecado. E o curioso, é interessante que não somente a morte física e a morte espiritual entrou no mundo por causa do pecado, mas Deus, por causa do pecado, condenou todos os homens ao inferno. Todos os homens à condenação. E por causa do pecado, Deus trouxe ira sobre todos os homens.
sobre todos os homens. Mas o interessante é que quando Deus vai conversar com Adão, vai conversar também com Eva, Deus não pede para eles que eles resolvam o problema. Você não encontra no texto de Gênesis uma conversa de Deus com eles, dizendo: olha, eu preciso que vocês façam isso ou aquilo para que vocês peguem e sejam salvos, para que vocês sejam livres da condenação, para que vocês retirem a ira de sobre vocês. Não. Deus não conversa e não pede a solução para eles. Deus conversa com eles e faz uma promessa de que Ele, através do descendente da mulher, traria alguém que pisaria sobre a cabeça da serpente, e esse alguém prometido em Gênesis 3,15 é quem resolveria o problema. É quem resolveria o problema. Então, meus irmãos, nós, a partir de Gênesis, nós começamos a olhar nas Escrituras e perceber que Deus ele começou a fazer o que através de Gênesis e a partir de Gênesis? Ele começou a colocar placas apontando para quem seria esse que resolveria o problema do pecado. E conforme os livros bíblicos, nós vamos lendo os livros bíblicos, nós percebemos que Deus vai sinalizando através de homens que Ele vai levantando, de profetas que Ele vai levantando, Ele vai sinalizando para os homens placas, apontando quem seria aquele que Ele prometeu para Adão e para também a Eva. Não somente como placas, eu posso pensar como estradas. Eu fiquei imaginando que Deus, como estradas, Ele começou a abrir estradas para que os homens pudessem entender que as estradas que eles tomassem, mas o fim chegaria em Cristo. E você pode pegar qualquer livro como se fosse uma estrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, qualquer um dos livros, e você vai perceber que esse livro serve como uma estrada, que no final de cada livro você encontrará Cristo. Cristo, porque é o único que resolve o problema do pecado, é o único que retira a ira de Deus sobre nós, é o único que Deus escolheu para que nós pudéssemos ser salvos. Os livros também funcionam como se fossem postes, não somente como placas, não somente como estradas, não somente mas também como postes. Porque todos os livros, quando você começa a ler os livros, há como se fosse um poste no livro e ele se acende. E você consegue observar Cristo nos livros bíblicos. Porque Deus prometeu para Adão, também para Eva, que ele traria o descendente que pisaria sobre a cabeça da serpente, aquele que resolveria o problema do pecado. E Isaías 42, meus irmãos, Isaías 42 é uma grande placa. É uma grande placa. É um outdoor gigante daquilo que Deus prometeu. A Isaías 42 é uma grande estrada para que você entre nela, para que você leia o texto e, como se fosse uma estrada, começasse a caminhar, e nos textos bíblicos, nos versículos bíblicos, você vai enxergar Cristo. Você vai entender Cristo através de Isaías 42. Isaías 42 é como uma grande luz, como um grande poste muito forte, mas muito forte mesmo, da promessa daquele que resolveria o problema do pecado. E isso, meus irmãos, Deus fez que Isaías escrevesse há mais ou menos 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor. 700 anos antes, Deus levantou Isaías para que Isaías escrevesse a respeito do que Deus faria. 700 anos antes. Assim como Deus já tinha se revelado antes, já havia levantado homens antes, já havia feito outras promessas, mas todas apontando para o mesmo, para Cristo, aquele que resolveria o problema do pecado. Deus, através de Isaías 42, faz uma promessa, e aqui há uma esperança de que Ele levantaria alguém, que aqui o texto bíblico chama de servo do Senhor, o escolhido do Senhor. Mas por que Deus fez essa promessa para aquele povo na época de Isaías? Para que eles crescem que Deus seria o autor da salvação, que Deus levantaria o seu servo, que Deus estaria trabalhando a salvação, e que a salvação fosse uma obra dele, não nossa, uma obra do Senhor, não nossa, de nenhum homem, mas que o Senhor levantaria alguém que estaria resolvendo o problema do pecado. E quando nós olhamos, meus irmãos, preste atenção agora no texto, vamos começar a observar algumas coisas do texto, para vermos como essa luz começa a se acender como um grande poste para que nós observemos. Primeiramente, vejam, notem que há uma autoridade poderosa de Deus aqui.
há uma fala de Deus poderosa que nós não podemos esquecer, que nós não podemos deixar de ler e perceber como Deus está falando aqui. Veja o capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 5. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Versículo 8 e 9. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Deus se levanta dizendo, eu vou fazer isso. E eu estou anunciando antes que aconteçam, para que vocês saibam o que eu estou anunciando. E Deus se levanta como uma autoridade para entender que Ele está levantando o profeta para profetizar, para que nós possamos entender que Ele está fazendo isso. Mas é interessante, meus irmãos, no versículo 5, é muito interessante que Deus deixa claro que Ele fará isso, e aqui um aviso no versículo 5, porque Deus avisa que foi Ele quem criou e formou a terra, e tudo que nela tem, tudo que produz, que dá fôlego de vida ao povo, e também o Espírito aos que habitam na terra. Como nós iremos deixar de observar isso? Esse alerta de Deus, dizendo que é Ele quem está fazendo isso, e que Ele é Senhor sobre todos nós, sobre tudo que Ele criou, e dizendo que Ele faria isso. Se nós pegarmos e deixarmos de observar que Deus aqui se levanta com autoridade, e esquecemos do que Deus está fazendo, nós somos loucos. Porque nós estamos esquecendo da palavra do nosso Criador, daquele que tudo fez, daquele que tudo criou. E nós deixamos esse alerta de Isaías 42, esta grande luz, essa grande placa, esse grande aviso, nós deixamos de lado e esquecemos como loucos e vivemos como se Deus não avisasse-nos, não nos mostrasse o que irá acontecer, o que iria acontecer. Mas note uma coisa curiosa, e aqui vem a grande luz do texto. Deus prometeu isso há mais ou menos 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor. Mas você percebe pelo texto que aqui no Isaías 42, Deus promete uma obra que seria realizada por 3 pessoas. Uma obra que seria realizada por 3 pessoas. É uma obra trina. É uma obra do Deus que nós cremos que se manifesta em 3 pessoas. Observem que coisa espetacular. Versículo 1. Eis aqui o meu servo. Tem alguém falando. Mas esse alguém está falando e está se referindo a uma outra pessoa. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. É alguém falando de uma outra pessoa. E nós interpretamos e vemos como os apóstolos interpretaram. Eles interpretaram como se Deus estivesse falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. O servo escolhido é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque o texto diz assim: a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Olha a terceira pessoa. Pus sobre ele o meu espírito, está com letra maiúscula. Observe a sua Bíblia, que está em letra maiúscula. E é interessante como Deus diz assim: olha, eu vou trabalhar através do meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, e eu vou colocar nele o meu espírito. 733 anos mais ou menos depois, 730 anos depois, se passa, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E quando você lê os evangelhos, você lê logo no início dos evangelhos que João Batista está batizando. E o texto diz que ali apareceu o Senhor Jesus Cristo para que fosse batizado. E João Batista diz: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E o Senhor disse: olha, eu preciso cumprir tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? E olha o que vai acontecer de Isaías 42. O Senhor Jesus Cristo entra no rio, é batizado por João Batista. Quando está saindo do rio, nós observamos que o texto diz assim: que foi ouvida uma voz do céu. Uma voz foi ouvida do céu, o Pai testemunhando a respeito do Filho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Compare
a fala de Isaías com o que o Pai falou no Novo Testamento. Compare o que diz Isaías 42, eis aqui o meu servo, quem sustém o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. O que Deus está fazendo naquele momento? Testemunhando para mostrar que aquilo que Ele prometeu a Isaías, através de Isaías, 700 anos antes, Ele estava realizando e demonstrando ali, naquele momento do batismo. Mas não somente Ele diz, eis aí o meu filho, em quem me comprazo. O texto bíblico diz que do céu desceu como forma de pomba quem? O Espírito. O Espírito Santo desceu como forma de pomba sobre ele. O que Deus disse em Isaías mais de 700 anos antes, que não somente levantaria um servo escolhido, mas colocaria sobre ele o Espírito dele. E quando eu leio a Bíblia e percebo que Isaías fez essa promessa 730 anos antes, e Deus cumpriu depois, como eu posso deixar de crer nessa palavra? Como eu posso deixar de observar que Deus vem trabalhando na história para mostrar que Ele fez isso, para que Ele realizou a salvação, para que Ele trabalhou na história perfeitamente, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Que extraordinário, meus irmãos, é ler que nós observamos na Bíblia, e a Bíblia é tão fiel. Deus tem uma palavra prometida e é uma palavra cumprida. Não há nenhuma parte que Deus tenha prometido que Deus não tenha cumprido. Quando estava escrevendo o sermão, eu lembrei exatamente do que Agostinho disse sobre a Trindade. Queres ver a Trindade? Vá ao Jordão. Queres ver a Trindade? Vá ao Jordão. Queres ver as três pessoas? Vá ao Jordão. Porque ali você vê o Senhor sendo batizado, você ouve a voz do céu, Deus testemunhando do Filho, e você observa o Espírito Santo descendo sobre o Senhor. Mas aquela realização do batismo é exatamente o cumprimento da promessa de Deus feita há 730 anos antes por Isaías. Por isso eu disse que Isaías é um grande foco, é uma grande luz. Por isso eu disse que Isaías é uma grande placa para nos avisar das promessas do Senhor. Por isso eu disse que Isaías é uma grande estrada que vai nos conduzir a Cristo. Porque é isso que o texto faz. E eu pergunto para vocês como nós poderíamos deixar de crer numa palavra tão fiel, num Deus tão fiel, que age através da história, cumprindo aquilo que prometeu. Como nós poderíamos esquecer de Deus? Como nós podemos ter amnésia das promessas de Deus, da vontade de Deus, se Deus é tão perfeito, cumpridor daquilo que Ele planejou, que Ele pensou, que Ele anunciou? Nós não podemos esquecer, porque como eu disse, o esquecimento a respeito de Deus custará uma eternidade na condenação do inferno. Mas note que em Isaías 42, Deus aponta para o Filho. Há uma promessa e um apontar para o Filho, e há um apontar sobre o Filho interessante. Interessante, olha o versículo 42. Diz assim: eis aqui o meu servo, quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Observe a repetição no versículo 3. Versículo 3: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Versículo 4: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Na Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje, quando você lê, e ele promulgará o direito para o gentio, está, e ele anunciará a vontade do Senhor para todos os povos. Isaías estava prometendo alguém que seria o servo do Senhor, que anunciaria qual é a vontade de Deus, não somente para os judeus, mas Isaías já prometeu que esse o qual ele está falando iria anunciar a vontade do Senhor para todos os povos. E aqui eles são colocados como gentios. E é interessante que esse texto está apontando que o servo do Senhor faria isso. Que Deus escolheu alguém e ele anunciaria. Mas anunciaria como? Tem que anunciar falando. Tem que anunciar falando, pregando. E nós observamos que Jesus ensina a respeito do Pai. Mas o curioso é que novamente você vai ao Novo Testamento e encontra o Pai testemunhando do Filho e fazendo exatamente isso que ele havia prometido. Você lê o Novo Testamento e chega no Monte da Transfiguração.
E Pedro, Tiago e João sobem com o Senhor. Elias e Moisés descem ao lado dele. E ali estão conversando com Jesus sobre a ida dele para Jerusalém. Mas num certo momento diz que o Senhor resplandeceu. E naquele momento, como a Bíblia diz que foi ouvida uma voz. Novamente foi ouvida uma voz. E novamente você ouve o Pai falando a respeito do Filho. O Pai falando a respeito do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas ali há um detalhe diferente do batismo. Quais são as outras palavrinhas? A Ele ouvi. A Ele ouvi. Olha o anúncio do profeta Isaías. Ele promulgará a vontade do Senhor. Ele promulgará o direito para os gentios. Quem anunciaria a vontade do Senhor é o servo prometido. E o Pai no Novo Testamento faz exatamente isso para os seus discípulos, que se tornariam apóstolos, mostrando que eles deveriam ouvir o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estavam entre eles. É por isso que você vê Elias e Moisés, um representante da lei, um representante dos profetas, mas o Senhor diz, olha, vocês têm que olhar para Ele, vocês têm que ouvir Ele, porque é Ele quem o Senhor escolheu para anunciar a vontade dele, do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o servo escolhido ao qual nós devemos ouvir, ao qual nós devemos aprender. A vontade do Senhor é conhecida quando nós conhecemos o seu Filho. E o Pai testemunhou no Monte da Transfiguração que nós deveríamos ouvir a Cristo Jesus, o seu Filho. Porque é Jesus, o Deus Emanuel, o Deus Filho, quem anuncia a vontade do Senhor. É Ele quem anuncia a justiça do Senhor. E eu pergunto para os irmãos, por que em nossos dias os pregadores não falam de Jesus? Por quê? Porque existe uma amnésia espiritual de Jesus Cristo nos púlpitos. Por que nós não falamos de Cristo Jesus? Há um peso terrível sobre a cabeça dos pregadores. Por quê? Porque Deus escolheu o seu Filho para anunciar qual é a sua vontade. Mas nós não pregamos sobre Jesus muitas vezes. Nós não enxergamos Jesus na Bíblia muitas vezes. Então como nós vamos descobrir qual é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas? Se a vontade do Senhor é revelada por Jesus e nós não pregamos, não falamos, não vemos Cristo na Bíblia, não nos importamos com Ele, seria uma loucura nós fazermos isso, uma grande loucura. Nós muitas vezes, meus irmãos, não vemos sequer Jesus no Velho Testamento. Eu estava lendo um livro do Mike Lloyd Jones sobre avivamento, chama-se o livro, Avivamento. E o Mike Lloyd Jones diz assim, quem não vê Jesus no Velho Testamento é um cego. Quem não vê Jesus no Velho Testamento é um cego. Porque são muitas placas, são muitas estradas abertas, são muitos postes colocados no Velho Testamento que já estão apontando para o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento vai mostrar como Deus cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Nada ficou sem cumprimento. E Mike Lloyd Jones diz, quem não vê Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento é um cego. É por isso que nós temos que observar Isaías 42 e num outro momento que nós formos ler, nós não podemos esquecer que Isaías 42 está apontando para Cristo. E no Novo Testamento, e o Novo Testamento interpreta esse texto mostrando que Cristo é quem cumpriu. Agora, meus irmãos, o mais importante desse texto, capítulo 42, está no versículo 6. Porque olha o servo escolhido, o que o servo escolhido faria? Olha o versículo 6. E aqui vem o momento que eu disse para vocês observarem a ceia. Olha que interessante que diz o versículo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. E isso é extraordinário. Quando o Senhor pega, no momento da ceia, pega o pão, parte o pão e diz, este é o meu corpo, dado por vós, dado por vós. E depois ele pega o cálice e diz, este é o meu sangue, sangue da aliança. Mostrando que o sangue, o cálice representa o sangue dele que seria derramado no outro dia, na sexta-feira, para servir de aliança de Deus conosco. Mas é uma aliança que Deus realizou, porque na aliança que Ele está conversando com ele, Ele não pede uma outra parte para eles, que eles teriam que fazer alguma coisa, mas é uma aliança unilateral, prometida por Deus, cumprida por Deus, realizada por Deus. Claro que o homem precisa crer,
crer, não há justificação se nós não cremos em Cristo Jesus. Mas a obra salvadora é única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, como Isaías prometeu que Deus faria do seu servo escolhido o mediador da aliança. E você observa também depois Paulo, falando a Timóteo, Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus. E onde Paulo estava tirando isso? É claro que ele estava tirando não somente do Novo Testamento, que não tinha na verdade escrito, mas das pregações, mas ele estava observando o Velho Testamento. Porque Isaías 42 já dizia que o servo do Senhor, e nós entendemos que é Cristo, ele faria a aliança, a mediação entre nós e Deus. Então como é que nós podemos esquecer do servo escolhido? Como é que nós podemos deixá-lo de lado? Como nós não conseguimos vê-lo na Bíblia, ou muito menos nos importarmos com ele? A nossa geração é uma geração que pouco fala sobre Jesus. Pouco é falado de Jesus em nosso tempo. Mas nós observamos que Deus escolheu o seu servo, o seu filho, em quem a alma dele se compraz, e ele fez dele mediador da aliança entre nós e Deus, e não tem como ser de outra forma. Meus irmãos, no Novo Testamento eu gostaria de chamar a atenção, porque o texto de Isaías diz assim: ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 3 fala de novo: ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 4 diz que ele promulgaria o direito e as terras do mar aguardariam a sua doutrina. E nós entendemos que é Jesus. E no Novo Testamento é espetacular, porque os apóstolos entenderam que não existe mediação entre nós e Deus se não for por Cristo. Não existe. Não existe salvação se não for através do servo escolhido. Do servo escolhido, o qual tem a resposta para nos falar a respeito da vontade do Senhor. E no Novo Testamento você encontra um gentil, porque aqui diz que ele promulgaria o direito do gentil. Era ele, esse servo escolhido, ao qual os gentios entenderiam qual é a vontade do Senhor. E no Novo Testamento, capítulo 10, há um gentil chamado Cornélio. E você observa que esse gentil chamado Cornélio é temente a Deus, mas não é salvo. E um anjo lhe aparece e diz: vai buscar um homem chamado Pedro. Ele está em tal lugar. Vai lá buscá-lo. E o anjo diz para Cornélio que Pedro teria as palavras de vida eterna. Mas é interessante que esse Cornélio, o gentil, manda buscar Pedro. E o Pedro chega ali, naquele momento, na casa de Cornélio. E Cornélio reuniu seus amigos, reuniu seus parentes e está aguardando esse homem. Mas é interessante que Pedro chega, e você lê o texto, e o Pedro pergunta para Cornélio assim: por que me mandaste me chamar? Por que mandaste me chamar? E o Cornélio diz assim para ele: olha, num certo momento aí apareceu um anjo para mim, e o anjo me disse que você teria as palavras de vida eterna, as palavras de salvação, e fala para o Pedro, e o Pedro já aciona na cabeça dele o que ele precisa fazer. Ora, se quem anuncia a vontade do Senhor é Cristo, o que Pedro iria fazer naquele momento? Falar sobre Cristo. E o Pedro começa a pregar para um gentil, começa a pregar, e vai falando, e quando ele chega no momento que ele fala que Cristo é quem redime, é Cristo quem perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, sobre Cornélio, sobre os amigos, sobre os familiares, e Deus estava cumprindo o que ele prometeu, porque o servo escolhido é quem anunciaria a vontade do Senhor. E Pedro entendeu e anunciou a Cristo. No capítulo 13, há um outro momento que aparece esse texto aqui, esse texto de Isaías 42, porque Paulo prega numa sinagoga para judeus. E olha que interessante, no final do sermão ninguém creu. O texto diz que ele entrou na sinagoga e pregou para judeus. Não eram gentios, eram judeus. E ninguém creu. Mas alguém diz assim: Paulo, prega de novo na próxima semana as mesmas palavras. Prega na próxima semana as mesmas palavras. E Paulo pregou. E o texto diz que na outra semana toda a cidade veio. Mas aí veio os gentios juntamente. E no momento que Paulo começa a pregar, e se você olhar no capítulo 3, ele está apresentando Jesus de novo. Assim como Pedro anunciou, Paulo também anunciou, e ele está agora anunciando para todo mundo, não só para judeu, porque os gentios vieram.
e os judeus ficaram com inveja de Paulo e começaram a combater a Paulo, mas Paulo continuou pregando com intrepidez, e dali a pouco os gentios começam a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E diz que os gentios glorificavam a palavra do Senhor. Glorificavam a palavra do Senhor. E o que Deus estava fazendo naquele momento, cumprindo aquilo que Isaías disse: Ele promulgará o direito para os gentios. Ele promulgará qual é a vontade do Senhor, não somente para os judeus, mas para todos os povos. Se nós queremos apresentar para alguém qual é a vontade do Senhor, como Deus salva, nós precisamos pregar sobre o servo escolhido, nós precisamos apresentar quem é Cristo, para que as pessoas entendam, para que as pessoas adorem. Não há outra forma. Deus escolheu o seu filho, o servo escolhido, para fazer isso. Não há outra forma. Não é inventar uma pregação, é pegar a Bíblia e começar a ensinar, mas sempre conduzir a pessoa a entender quem é Cristo. Porque entendendo quem é Cristo, nós entendemos a vontade do Senhor. Meus irmãos, no livro do Martyn Lloyd-Jones, esse livro que eu citei, Avivamento, o Martyn Lloyd-Jones fala sobre os grandes avivamentos. Os grandes avivamentos quando Deus derramou do seu Espírito de uma forma poderosa. E o povo de Deus cresceu, mas cresceu de uma forma fiel. Uma forma fiel. E é interessante que o Martyn Lloyd-Jones coloca assim, que o centro de todos os avivamentos, as pregações, o centro das pregações, era Cristo Jesus. Nos grandes avivamentos você não encontrará outro centro. Leiam os textos dos grandes avivamentos e nós encontraremos Cristo no centro dos sermões. E Deus teve prazer em abençoar, em salvar, porque Cristo estava sendo anunciado. E quando Cristo é anunciado, as pessoas entendem qual é a vontade do Senhor. Ele fala mais, ele não diz apenas que os sermões eram o centro dos avivamentos. Ele diz que os sermões, que Cristo era o centro dos avivamentos. Ele diz também que Cristo era o centro dos hinos. Era o centro dos hinos. Ele diz: vão aos hinos compostos nos grandes avivamentos e vocês encontrarão Cristo sendo cantado. Observem hoje os cânticos que são feitos e vejam se Cristo está no centro dos cânticos. Vejam se a honra ao servo escolhido, aquele que promulga o direito, está no centro dos cânticos. Não está. E nós ainda falamos sobre avivamento. Vejam se Cristo está no centro dos sermões. Não está. Mas nós achamos que temos um povo avivado hoje em dia. Não temos, porque se os verdadeiros avivamentos tiveram Cristo como o centro. Ele fala mais. Martyn Lloyd-Jones diz assim que o sangue de Cristo foi ensinado como sinal da aliança de Deus com os homens. Em todos os grandes avivamentos houve uma ênfase na demonstração que Deus escolheu o derramamento de sangue do seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E então Deus agiu de forma poderosa. Eu trouxe um pedacinho de um hino cantado na época de um dos grandes avivamentos de Isaac Watts. E olha que eles cantavam no período onde Deus de fato derramou do seu Espírito e abençoou a igreja, e a igreja cresceu. Isaac Watts cantou assim: quando contemplo aquela cruz maravilhosa, onde o príncipe da glória morreu, meu maior lucro considero perda e desprezo todo o meu orgulho. Que espetacular! O homem exaltando Deus e sendo reduzido pela glória de Deus. Quando contemplo aquela cruz maravilhosa, onde o príncipe da glória morreu, meu maior lucro considero perda e desprezo todo o meu orgulho, o orgulho meu. Isso é cantar, isso é exaltar o servo escolhido, aquele que fala da vontade do Senhor. Nos grandes avivamentos, Cristo não foi esquecido, Cristo foi pregado, foi crido, foi amado, foi cantado, foi o centro das pregações. Pois Ele é quem anuncia a vontade do Senhor. Lembra o que o Senhor fala nos Evangelhos? Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Olhe na nova tradução linguagem de hoje, quando diz que Ele promulgaria a vontade do Senhor para todos os povos. Eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai. Pai, que não faça a minha vontade, mas sim a tua, sempre demonstrando que ele está obedecendo ao Pai, e que o Pai o enviou, exatamente como Isaías prometeu. E se é Ele quem anuncia a vontade do Senhor, como nós podemos esquecer
do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos caminhando para o fim. Sempre nos cultos de ceia nós estendemos um pouquinho, tenho paciência, porque eu quero finalizar aqui, porque há coisas extraordinárias ainda sendo mencionadas no texto. Deus não escolheu um ídolo morto. Nós observamos que o texto fala dos ídolos mortos. O texto fala de ídolos mortos. Olha o versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não escolheu um ídolo morto para mostrar sua vontade. Ele não escolheu uma imagem para mostrar sua vontade. Ele escolheu o seu Filho, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Não é um ídolo morto, é o seu Filho que veio para estar entre nós e falar sobre a vontade do Senhor. E há um detalhe interessante quando nós lemos esse texto, porque eu lembro de um senhor lá em Minas Gerais, quando eu estudava no IBEL, e esse senhor contando seu testemunho, ele hoje já é morto, ele diz assim que ele não era cristão, ele não conhecia Cristo, ele era adorador de uma imagem, e a imagem estava na casa dele, e um dia essa imagem caiu, e na queda da imagem, uma imagem de escultura, e quebrou o nariz da imagem. Mas ele levantou, porque ele gostava da imagem, levantou a imagem e deixou lá. E um certo dia ele começou a olhar para a imagem, com aquele nariz quebrado, ele pensou assim: espera aí, eu criei em algo que nem ela mesma conseguiu se livrar da queda, nem a própria queda ela não conseguiu se livrar. Como é que eu posso crer e depositar a minha esperança de uma imagem que não conseguiu livrar-se nem da própria queda? E aquele foi o momento que Deus pegou e fez-lhe perceber que Deus não escolheu uma imagem de escultura para nós adorarmos. Que ele entendeu que Deus teria algo mais. E ele procurou uma igreja evangélica e encontrou a igreja presbiteriana e começou a conhecer a Cristo, a apresentação de Cristo. E era um cristão muito sério, que amava a Cristo e descobriu que as imagens de escultura não são deuses. Que Deus escolheu o seu Filho para envergonhar as imagens de escultura. Vivo, apresentado, pregado, que esteve entre nós, foi crucificado. E nós precisamos fazer, meus irmãos, o que nós precisamos fazer nesse momento, quando nós descobrimos tudo isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer é crer na palavra do Senhor. A segunda, olha a consequência do anúncio do Senhor, o que o Isaías diz. Olhem que depois que faz o anúncio do servo escolhido, o versículo 10 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e os seus moradores. Diz que Deus faria isso, e o texto diz que é para nós cantarmos um cântico novo. Ou seja, se Deus é quem é o autor da salvação, quem escolheu o seu servo, o que nos cabe? Cremos e louvarmos o nome do Senhor, porque Ele realizou isso, porque Ele fez isso. Mas não somente cremos, cantarmos. Olha o que ele diz no versículo 11: alcem a voz o deserto, e as suas cidades e aldeias habitadas no Quedar, exultem os que habitam nas rochas, clamem e clamem do cume dos montes. Um chamado a que seja levantada a voz, porque Deus é quem está realizando isso. Mas olha o versículo 12: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória na terra do mar. Ou seja, se Deus fez isso, nós precisamos glorificar a Ele, anunciar a Ele. Eu encerro o sermão, meus irmãos, com uma frase do Spurgeon, já mencionei dias atrás. O Spurgeon disse assim, num dos livros dele: tomo o meu texto e corro para a cruz. Tomo o meu texto e corro para a cruz. Porque todos os textos que Spurgeon pregava, ele começava a pregar, mas ele iria conduzindo a sua igreja a Cristo Jesus, porque ele sabia que Cristo Jesus é quem salva, é o escolhido de Deus, é o servo de Deus. O nosso ensino como igreja precisa conduzir a Cristo. A nossa fé precisa ser uma fé em Cristo Jesus, e Cristo Jesus mostrará para nós a vontade do Pai. Ele está no fim de todas as plagas, Ele está no fim de todos os posses, Ele será encontrado no fim de todas as estradas dos livros da Bíblia, e Ele está no fim da história, porque toda história converge.